Aqui novamente conversando com vocês. Eu sou o professor George e hoje vamos dar início a mais uma aula do nosso reforço aqui do município de Barra do Corda. Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje será conjunções. Nós iremos ver todas as conjunções, tanto as coordenativas como as subordinativas, e vamos ver quais são e qual é a utilização e quais são os fatores também que contribuem na produção textual, que elas contribuem para a produção textual. Tá, pessoal? Então conto com vocês, a sua presença. Eu agradeço novamente a todos que estão aqui me ouvindo, me assistindo. Então vamos lá, e hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre as nossas queridas conjunções. Primeiramente vamos ler esses versos de Carlos Drummond de Andrade, poesia. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Muito top, né, galera? Então é isso, poesia, muito show de bola. Principalmente aqui do nosso querido e amado Carlos Drummond de Andrade. Então é isso. Mas aqui, voltando para cá, vamos fazer essa análise em relação a esses termos que eu destaquei. Tá, pessoal? Observe aqui, olha, que a pena não quer escrever, no entanto, ela está cá dentro. É isso, inquieto, vivo. E ele quer dizer, ele está cá dentro e não quer sair. E nós aí, e também aqui, mas a poesia está, a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então essas três expressões que eu destaquei, vamos analisá-la agora, tá bom? Observando aqui os comentários em relação a essas questõezinhas que eu apontei. Primeiramente, no terceiro verso, a expressão no entanto, tá? Mesmo separado por ponto e vírgula, ela está ligada ao sentido da frase anterior, expressando a ideia de oposição, que é isso? Ideia oposta, ideia contrária, tá? O verso não é escrito, ele não se revela. No entanto, quer dizer, mas ou porém, está pronto na mente do poeta. Então, ou seja, olha só, gastei uma hora pensando num verso que apenas não quer escrever, mas, no entanto, porém, ele está aqui dentro. Então, essa ideia aqui, olha, tá certo? Esse, no entanto, estabelece aqui uma oposição em relação a essa ideia com a ideia inicial, certo? A segunda palavra é o ou a letra mais a conjunção i, que nós falamos i. Bom, ele está exprimindo o que? Uma ideia de acréscimo, uma ideia que se soma, não é isso? Ou seja, liga o sexto verso ao quinto, ou seja, uma continuação, um fato somatório, um fato que se soma com o outro. Vamos observar novamente. Ele está cá dentro e não quer sair, tá? E por fim nós temos o mas. Também o mas estabelece aqui uma ideia, contraditória, uma ideia oposta, é isso, em relação ao poema. Então a palavra mais, ele funciona como elemento de ligação entre a última oração e o sexto verso, indicando também uma ideia contrária, uma ideia oposta. Então vocês observaram que esses elementos eles estão aí para ligar orações entre si. Então esses elementos, o no entanto, o entretanto, ou melhor, o mas, não é isso? E o i, no caso a letra a conjunçãozinha aí, o que acontece? Eles são conjunções. Então conjunções simplesmente são isso. A conjunção é um elemento, é um termo que exerce essa função de ligar, de unir uma oração entre si ou até mesmo uma palavra entre si. Então agora qual é o conceito de conjunção? Então conjunção é a classe de palavras que tem o poder de habilitar uma oração inteira a exercer no interior do enunciado a função sintática que poderia ser desempenhada apenas por uma palavra. Ou seja, lá no período simples, apenas uma palavra ou um termo justamente iria desempenhar essa função sintática. Mas aqui no período composto, no caso especificamente subordinação,
essa conjunção, ela inicia, ela estabelece justamente, ela habilita a oração para exercer essa função específica, ou função de sujeito, ou funções aí de adjuntos adverbiais, ou função de predicativo, complemento nominal e assim por diante, tá? Nós já estudamos isso, justamente as orações subordinadas, tá? Beleza. Então, além disso, a conjunção, ela tem a propriedade de ligar orações sintaticamente independentes ou semelhantes em um mesmo enunciado. Então, a conjunção, ela tem esse poder, ela exerce, né? Ela habilita a oração para exercer, desempenhar determinadas funções, tá bom? E também liga uma oração à outra. Então vamos continuar aqui. Ficou claro que é conjunção? E afinal, para que servem as conjunções? Tá? Então olha só, com o desenvolvimento do ser humano, nos mais diferentes campos, né? Científico, cultural, social, tecnológico e assim por diante, as formas de comunicação e de relacionamento social tornam-se cada vez mais complexas. Para dar conta da complexidade crescente do mundo e das ideias, a linguagem verbal também se desenvolve e cria mecanismos específicos para estabelecer relações entre as palavras. E é justamente esses mecanismos que estabelecem essas relações, que ligam essas palavras entre si, ou essas estruturas oracionais, nós chamamos de conjunções. Então a conjunção serve para isso. Ela vai habilitar a oração para exercer uma determinada função em relação à outra, mas também vai ligar, vai dar essa conectividade, vai estabelecer essa coesão entre as ideias. Então a conjunção estabelece dentro do texto a coesão. Ela é um elemento coesivo, ela faz parte dessa ligação, ela tem essa utilização, ela tem essa função específica também dentro do texto, que é conectar, que é unir, que é ligar orações entre si. E aí é justamente para que servem as conjunções, beleza? As conjunções, elas possuem três perspectivas: a perspectiva sintática, a morfológica e a semântica. É isso que nós iremos ver agora. Bom, a conjunção na perspectiva sintática. Primeiramente, vamos observar a oração A. Elas conquistaram o campeonato. Então, observando aí, é um período simples, ou também chamado de período absoluto, oração absoluta, melhor dizendo, né? Observe agora a B. As jogadoras estão comemorando, pois elas conquistaram o campeonato. Tá? Ou seja, note aqui que a questão A, ou melhor, a opção A, a oração A, ela constitui um enunciado independente. Tá? Ou seja, já falei isso para vocês, ela é um período simples ou oração absoluta. Tá? Aquela que se constitui por uma só oração. Já aqui no B, então a frase aqui em questão até então, ela já vai indicar a causa, não é isso? Por que elas estão comemorando? Por que as jogadoras estão comemorando? Qual foi a causa? Pois elas conquistaram o campeonato. Então nesse caso já é a causa do fato aqui das jogadoras estarem comemorando. Tá? Então, esse elemento pois aqui também, além de mostrar, indicar, iniciar a causa, também ele está estabelecendo uma conexão entre essas duas ideias. Então tá aí. Então nesse caso, na questão sintática, a oração ela vai desempenhar, a oração aqui que a conjunção inicia vai desempenhar uma função sintática, e a conjunção tem essa finalidade de iniciar essa função e de ligar também essas duas orações entre si, tá certo? Ou seja, aqui essa oração desempenha a função que seria exercida por um advérbio no período simples. Agora, vamos lá. A função, a conjunção na perspectiva morfológica. Vamos analisar agora. Bom,
Já como eu estava falando em relação à perspectiva morfológica, as conjunções elas não sofrem flexões, ou seja, as conjunções elas são invariáveis, tá certo? Então elas podem ser representadas por uma única palavra, por exemplo, o mas, o pois, o portanto, entretanto, contudo, ou ela pode também ser representada por uma locução, ou seja, um grupo de vocábulos, como por exemplo, à medida que, de forma que, apesar de que e assim por diante, tá? É interessante também que as locuções terminam com uma conjunção. É interessante também vocês observarem isso, tá beleza? Então, apesar de que, à medida que, a proporção que, né, é interessante isso, que as locuções em questão aqui, elas terminam com uma conjunção. Então, essa também é a grande diferença, é um fator de reconhecimento em relação ao que é uma locução. Então, como eu venho falando, é interessante falar, comentar, que as locuções conjuntivas, elas sempre terminam com a conjunção. Olha só, à medida que, a proporção que, contanto que, de forma que. Então isso é um fator de reconhecimento, é um fator de identificação das conjunções, ou das locuções. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então, relembrando aqui, pessoal, sobre a perspectiva morfológica, as conjunções elas são invariáveis, ou seja, elas não têm flexões, elas não se flexionam. Em relação à questão aqui, volta um pouquinho, só um minuto. Em relação à perspectiva sintática, simplesmente a conjunção é o elemento que mostra essa mudança de função que ocorreu em relação ao período, tá bom? A oração subordinada em questão. Agora vamos analisar ela na perspectiva semântica. Então, conforme a relação semântica estabelecida entre os termos ou orações conectadas, distingue-se os tipos de conjunções. Então, elas vão estabelecer uma ideia entre as orações. Elas vão estabelecer um sentido entre as orações. Então, tá aí. Então, a conjunção, na perspectiva semântica, ela estabelece ideias, ela estabelece justamente, daí que vem a sua classificação, daí que vem aí os seus tipos, dependendo da ideia que ela expresse em relação a uma oração à outra, tá? Então, recapitulando, natureza morfológica, ela é invariável, natureza sintática, ela é o elemento que introduz essa ideia, essa função sintática, e também em relação à perspectiva semântica, ela estabelece entre os termos ou orações ideias, sentidos entre essas orações, tá bom? E é justamente isso que distingue ou simplesmente, como eu posso dizer, estabelece essa classificação delas. Então vamos lá. A conjunção, além de ligar palavras e orações, ela vai dar uma direção argumentativa ao texto, estabelecer uma relação semântica entre elas. E essas conjunções elas estão divididas em dois grandes grupos. O grupo da coordenação e o grupo da subordinação. Ou seja, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Tá certo? É justamente isso que nós iremos ver agora. Primeiramente, vamos ver aqui na ordem as conjunções coordenativas. Elas são 5. Primeiramente, aditiva. O que é aditiva? Qual é a ideia semântica? Qual é o valor semântico, melhor dizendo, que ela estabelece entre as orações? Então, a conjunção coordenativa aditiva, ela estabelece uma ideia de soma, ela estabelece uma ideia de adição. É por isso que ela é aditiva, ela adiciona uma ideia à outra, tá certo? Então vamos lá. Saio feliz e volto cansado. Ou seja, há uma ideia se somou a outra. Estudo e trabalho, tá? Gosto de forró, mas também gosto de sertanejo. Ou seja, é uma ideia que se soma a outra, uma ideia que se acrescenta a outra. É uma sequência aí de acréscimo em relação às orações. Então, por isso que elas são aditivas, tá? No sentido de adição, de adicionar, de soma, nesse sentido aí.
Aí nós temos aqui a segunda, que são as orações, ou melhor dizendo, desculpem, são as conjunções adversativas, as conjunções coordenativas adversativas, beleza? Qual é a ideia, qual é o valor semântico que ela possui? Então, é uma ideia de oposição, ela estabelece entre as orações uma ideia de oposição, uma ideia de contraste, tá? Ou seja, estarei em casa, mas não vou atendê-lo, de jeito nenhum. Gosto de você, mas infelizmente nós não podemos mais nos falar. Ora, que ideia de oposição é essa? Justamente aqui. Se eu estou em casa, naturalmente eu vou atender a pessoa que queira falar comigo, porque eu estou disponível naquele momento. Só que uma ideia se opõe ao outro, a outra. Olha só, o mas, essa conjunção mas aqui, ela estabelece essa ideia de oposição. Certo? Então, justamente isso, olha, o mas aqui estabelece uma ideia de oposição, de contraste. Se eu falo assim, ela é tão bonita, mas... Aí eu vou colocar uma ideia de oposição. É insuportável. Então, uma ideia se opõe à outra. Então, quais são as outras conjunções que estabelecem essa ideia? É o mais, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia. Tá certo, pessoal? Essas são as mais comuns aqui, as conjunções adversativas. O que elas estabelecem? Estabelecem uma ideia de oposição, de contraste entre as orações. Beleza? E detalhe importante, observem que elas não, em relação à natureza morfológica delas, elas são invariáveis, tá? Não existe contudos, entretantos, poréns, só se caso for a palavra substantivada, os poréns da vida, né? E assim por diante. Beleza? Mas sendo conjunção, ela é invariável. E a outra aqui é as adversativas. Adversativa, lembra o que é? O adversário, aquele que, não é? Ou melhor, desculpe pessoal, eu estou falando adversativa aqui, lembrando não sei de quê. Já acabei de falar, né? Adversativa de oposição. Me perdoe por essa. Mas aqui nós estamos falando de alternativas. Tá, pessoal? Essa lembra das provas. Marque a alternativa correta. Ou seja, tu vai ter o quê? Uma escolha, tu vai ter uma opção. E quando tu escolhe uma, tu exclui a outra. Então, a alternativa dá a ideia de opção e também de exclusão. Além disso, ela estabelece uma ideia de alternância. Tá? Quais são as principais? Ou simplesmente ou só o ou no meio. Ou você estuda ou você não irá passar nesse ano. Ou você estuda ou não passará com a nota boa na prova. Tá aí, então tu tem aí uma alternativa, tu tem uma escolha, tá? Alternância, qual é a ideia que estabelece? Vamos supor, lembrar em futebol, os pênaltis alternados, né? Um bate, o outro bate. Então, ora ela ficava ouvindo forró, ora ficava em silêncio. Mais ou menos isso, um improviso aqui, mas deu para entender, não é? Ora ela fazia isso, ora fazia aquilo. Então, há uma ideia de alternância, beleza? Ou seja, e o quer também, essas são as mais comuns, né? Conjunções coordenativas alternativas. Então, recapitulando, as conjunções aditivas estabelecem uma ideia de soma, de acréscimo, de adição. As conjunções adversativas estabelecem uma ideia de oposição, de contraste. E a outra aqui, que é a alternativa, estabelece uma ideia de alternância, escolha e também de exclusão. Tá, pessoal? Muito fácil, muito top, simples assim. Então vamos continuar. E para finalizar as conjunções coordenativas, vamos falar um pouquinho aqui das conclusivas. Então, as conclusivas estabelecem uma ideia de quê? Opa, estou fazendo besteira. Estabelece uma ideia de conclusão de um pensamento. A oração que ela introduz, que as conjunções conclusivas introduzem, iniciam, elas estabelecem uma ideia de conclusão sobre o fato da oração anterior, tá? A oração assindética normalmente. Então vamos lá.
Quais são elas? Logo, portanto, por isso. Ó, logo, portanto, por isso. E aqui um caso mais especial, o pois. Esse pois aqui após o verbo. Tá, pessoal? Já já eu falo sobre isso. Vamos ver aqui o exemplo. Ela é nova, portanto não irá namorar. Essa é a conclusão de ser nova. Tá? Logo, ela não irá namorar. Por isso, ela não irá namorar. Então tá aí a ideia que ela estabelece entre as duas orações. O valor semântico dela é justamente esse. Então, como eu tinha falado antes, a classificação das conjunções está pautado aí principalmente na questão semântica. Vocês perceberam isso? Ou seja, a ideia que ela estabelece entre as duas orações. Nesse caso aqui, a ideia conclusão, ou melhor, uma ideia conclusiva, uma ideia de conclusão. Tá? Então, pessoal, eu estudei e logo passei. Estudo, portanto, tiro notas boas. Simples assim. Perfeito? Viu, pessoal? O portanto, o logo, por isso e o pois após o verbo estabelece uma ideia de conclusão. Agora, por que eu falei que essa questãozinha aqui do pois eu ia deixar para depois? Vamos entender agora. Esse pois aqui após o verbo, normalmente é uma construção lá de Portugal. Nós aqui, nosso dia a dia, nós basicamente não usamos essa construção. Exemplo, ela é barra-cordense, pois, boa gente, né? Você não vê um falante nativo, no caso, um brasileiro falando assim. É muito raro você ver. Mas você vê mais essa construção lá para as bandas de Portugal. Beleza? Mas como aqui faz parte da língua portuguesa, ela está aqui para você também perceber que o pois, nesse sentido aqui, nessa colocação, nessa posição, após o verbo aqui, ele indica uma conclusão. Beleza? E a última oração, ou melhor, só quero falar de oração, galera, observaram isso? Na verdade é conjunção, e a última conjunção é a explicativa. Linda, maravilhosa, explicativa. Serve simplesmente para quê? Quem ganhar aí, quem acertar vai ganhar um prêmio, né? Explicativo, logicamente, é uma explicação. Então, ela estabelece entre as orações uma ideia de explicação, razão e motivo, tá? Normalmente aqui é a explicação. Beleza? Olha só, não brinque com fogo, porque é perigoso. Então, olha só, o porquê aqui está estabelecendo a explicação porque o falante disse isso, porque o interlocutor falou isso. Não brinque com fogo. É interessante em relação a isso tocar nesse assunto para ficar depois diferenciado a questão do porquê sendo explicação e depois o porquê sendo causa. Olha só, normalmente, tá? Geralmente, quando ele é explicação, aqui o verbo está no imperativo ou com valor de imperativo. Não faça isso porque tu pode cair. Desça daí porque você pode se machucar. Não pegue nessa faca porque eu vou explicar porque eu estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou mandando, eu estou aconselhando. Então normalmente tem esse caráter aí, a oração aqui anterior, tá? A do porquê. Então porquê vai explicar porque justamente nessa situação aonde o interlocutor ele vai dar uma ordem, vai fazer um pedido, ele vai aconselhar e assim por diante. Então normalmente, na grande maioria das vezes, o verbo aqui da primeira oração, normalmente é a primeira, tá certo? Ele vai estar no imperativo ou com valor de imperativo. Então se liga nessa. Tá? Diferente da causa, daqui a pouco a gente vai ver a causa. Então vamos ver aqui quais são as conjunções. Porque, o que, o pois, antes do verbo. Agora sim, essa construção aqui é mais típica nossa mesmo, é uma construção mesmo aí brasileira, colocando assim. Ela passou no vestibular, pois estudou muito. É evidente, qual é a conclusão de passar no vestibular? É justamente isso, beleza? Então, pois após o verbo dá a ideia de conclusão. Desculpe, pessoal. O pois antes do verbo dá a ideia de explicação.
o pois após o verbo dá ideia de conclusão. É isso. Vamos falar agora das conjunções subordinativas e as suas classificações. Primeiramente, falar aqui da conjunção integrante, o que e o se, tá? Então, conjunções integrantes, tá aqui, fazem parte da regência de um verbo ou de um nome, integram uma oração substantiva. Então, as conjunções integrantes, elas só vão aparecer nas orações substantivas, tá? É aquele quezinho que aparece ali, exercendo, iniciando aquela função específica lá, beleza? Ou predicativo, ou complemento nominal, ou objetos. Então, normalmente ela disse que você não viria hoje. Então, tá aí o quezinho apareceu, é justamente uma conjunção integrante, beleza? Vamos ver aqui o exemplo. Eu disse que ela viria, que ou se. Então, as conjunções integrantes são só essas duas, o que ou o se. O que quando é uma afirmação normalmente, e o se quando é um fato mais hipotético, um fato mais duvidoso. Beleza? Agora vamos falar aqui das conjunções subordinativas adverbiais, né, que introduzem orações adverbiais, ou seja, que introduzem aí as nossas conhecidas e famosas as 9 orações subordinadas adverbiais. Primeiramente, são as causais, justamente que eu acabei de falar, do porquê. Estão lembrados? Então, olha só. Causais. Ela exprime uma causa, exprime aqui uma razão. Exemplo. Como ela gritou, não disse nada. Olha, como ela gritou. É interessante também observar isso aqui, que as conjunções aqui integrantes, no caso especificamente causal ou causais, elas podem inverter aqui a posição. Elas podem vir aqui lá no início, tá, do período. Como por exemplo, como ela gritou, não disse nada. Aqui foi aqui a causa justamente desse fato aqui. Beleza? Então, toda causal pressupõe uma consequência. Então, qual foi a consequência? Ó, aqui é outro fator também interessante para fazer a diferença do porquê causal e do porquê também explicativo, tá bom? Ó, qual foi a consequência? Ela não dizer nada. Então, a causa foi ela gritar, a consequência disso, beleza? Ela ficar calada, a ausência do barulho aí, não dizer nada, né? Beleza? Isso. Quais são as principais conjunções? Porque, tá? O que, pois, visto que, já que e uma vez que. Então, essas conjunções aqui estabelecem a ideia de causa, tá? Razão. Vamos lá continuar. Agora nós iremos ver as orações comparativas. Meu Deus, de novo, professor, falou de oração, é que eu estou invocado ainda. Eu tinha acabado de dar uma aulinha aí, né, ultimamente, de orações subordinadas, e fiquei com isso na cabeça. Mas são as conjunções, galera, viu? Galerinha aí do 8º ano e todos que estão me ouvindo, são as conjunções comparativas. E, como a própria palavra já nos remete, qual é a ideia que ela estabelece entre as orações? É uma ideia de comparação. Vamos ver aqui. João é teimoso como um burro, não é isso? Então, o como aqui está estabelecendo uma comparação entre esses dois elementos aqui, entre essas duas orações. Professor, mas eu só estou vendo um verbo. Perfeito, não se preocupe, calma aí. Porque o verbo da oração aqui, comparativa, tá, ele fica subentendido. Por que, professor? Porque é o mesmo verbo da oração principal. Então, não há necessidade de repetir sendo o mesmo verbo. Ficaria assim, João teimou como burro também teima. Ou como burro teima. Tá certo? Então fica aí, é o mesmo verbo, então não há necessidade de repeti-lo. Há essa possibilidade de subentendê-lo aí, ou simplesmente ocultá-lo, né? Então, quais são as conjunções que estabelecem a ideia de comparação? É o como, é o mais que, pior que e melhor que.
E também aqui são só as principais, as mais comuns, tá bom? Isso aqui, quando você estiver lá no segundo ano, você irá aprofundar mais esse conhecimento, tranquilo. Mas aqui, por enquanto, é só para você ter uma noção e também para entender qual é a finalidade, qual é a função, né, específica das conjunções dentro do texto. É estabelecer essa ideia, estabelecer essas conexões entre ideias, é dar sequência também ao texto, é estabelecer o que nós chamamos de coesão. Então, as conjunções são sim elementos coesivos, tá bom, pessoal? A outra é a concessiva, a conjunção concessiva ou conjunções concessivas. Bom, o que é que elas estabelecem? Fato contrário é o que se encontra na oração principal, ainda que não seja suficiente para anulá-lo. Desculpa. Professor, não entendi muito bem, então vamos lá entender agora. Tá? Vamos supor que você marque um encontro com a sua galera lá na praça, beleza? Marcou um encontro na pizzaria, tudo mais, tranquilo, né? E aí você já tá tudo certo, passou aqui a mensagenzinha pelo WhatsApp, beleza, tranquilo, ó, mais 7h30 estarei lá. Mas a sua mãe não deixa. Então você vai mandar, olha, mesmo que a mãe não deixe, eu irei ir. Eu irei, tá? Eu irei pro nosso encontro, para nossa pizza, Então, o que é que vai acontecer? O fato da tua mãe não deixar, supostamente impede, anula a tua ida. Só que isso não acontece. Então é uma concessão. É como se fosse, entre aspas, uma exceção naquela questão, tá? Então, concessão é isso, é um fato contrário ao que se encontra na oração principal, ainda que não seja suficiente para anulá-lo. Então, é um fato contrário, mas esse fato não anula, não desfaz o ato inicial. Então, lembrados aqui do nosso exemplo, mesmo que a mãe não deixe, eu irei. Ou seja, esse fato de a mãe não deixar, não anula, não impede a ida dessa pessoa. Vamos ver aqui. Exemplo. Vou ao baile mesmo que chova. Vou à festa mesmo que chova. No nosso caso aqui mais especificamente, irei ao rio, irei para o rio mesmo que chova. Ou seja, teoricamente o fato de chover impede, anula a minha ida ao rio, mas não anula. Entendeu? É justamente isso. Isso é a ideia que as conjunções elas estabelecem, as conjunções concessivas estabelecem entre as orações. Beleza? Agora, quais são elas? Embora, se bem que, mesmo que, ainda que, conquanto que. Olha só. Vou à festa, embora chova. Ou mesmo que chova, ainda que chova, tá? Se bem que chova. Então, essas conjunções estabelecem essa ideia aí que nós acabamos de falar. Não é fácil? Tranquilo. Continuando aqui sobre as conjunções subordinativas. Nós temos aqui as condicionais. Então, como a palavra já nos diz, ela estabelece uma ideia de condição. Tá? Então, vamos lá. Desde que comece, eu cozinharia. Ou seja, vamos colocar aqui um exemplo mais simples para a gente, tá bom? Se você estudar, eu deixarei você sair. Isso é a sua mãe dizendo, tá? Caso você estude, desde que você estude, contanto que você estude, você irá sair. Pronto, você tem uma condição para que aquele fato se realize. Então a condição é essa. E quem estabelece a ideia de condição? Essa ideia condicional? São justamente as conjunções condicionais. Desde que, caso, se, contanto que. Então essas conjunções aí, elas estabelecem a ideia de condição para que o fato expresso na oração principal aconteça, se realize. Beleza? Simples, né, pessoal? Pessoal, novamente, aquela velha conversinha da gente aqui, que eu até então não estou tendo retorno de vocês, eu gostaria de ter esse retorno.
Tá? Professor, estou entendendo, professor, não estou entendendo, professor, explique tal assunto. Então vocês estão aí, mas não estão trazendo esse retorno, porque, como eu sempre falo, essa aula aqui é feita exclusivamente para você, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, tá? A galera dos povoados, a galera aqui da cidade, todo mundo aí que faz parte do nosso município de Barra do Corda, essa aula é para você, é exclusivamente para você. Então, por gentileza, você aí que está com alguma dúvida sobre um determinado assunto que você viu na sua sala de aula, no caso, sala de aula virtual agora, nossa realidade é essa, tá? Comente aqui, coloca aqui a mensagenzinha para mim, professor George, eu queria saber sobre isso aqui, professor George, a sua explicação eu não entendi muito bem, dá para você retomar aquela explicação da aula tal, no caso aqui, se for o caso, beleza, estarei aqui com toda a paciência, de certa forma, que também carinho para fazer isso de novo, tá bom? Mas eu quero saber se vocês estão entendendo, se estiverem entendendo é melhor ainda, né? Se vocês estiverem entendendo, coloque aí um positivozinho para mim, professor, estou entendendo, beleza, tá fácil, tá simples. Professor, não estou entendendo, então eu quero esse retorno, tá bom? Beleza. A sexta são as conformativas. Estabelece entre as orações uma ideia de concordância, de conformidade, tá? Isso aqui, ó, conforme lhe disse, viajarei amanhã. Segundo, conforme, como, consoante, tá? Por exemplo, segundo o autor do livro, aí tu vai começar a falar o quê? De acordo com, faça a atividade conforme as orientações do professor. Responda as questões tal segundo a explicação dada, tá? É justamente isso. Então, segundo, conforme, consoante, como, é justamente essas conjunções que estabelecem a ideia de concordância, que estabelecem a ideia de conformidade entre as orações. Viram o papel importante das conjunções? É justamente isso na construção do texto, aonde elas vão estabelecer essas ideias, vão dar continuação, vão ligar uma ideia com a outra, fazendo com que esse texto fique coeso, fique de certa forma aí conectado, tá bom? E é isso o papel fundamental dela também. Sétima, a consecutiva. Olha só que toda palavra liga a ideia que ela expressa. Então, consecutiva dá a ideia de consequência. É o efeito do que foi expresso anteriormente. Olha só, ela comeu tanto, qual foi o efeito, qual foi a consequência, que passou mal. Ele estudou muito, que passou tirando 10. Olha só como é interessante. Então é a consequência de um fato. Tá certo, pessoal? Expresso na oração principal. Então nós chamamos consecutiva por esse motivo, porque essas conjunções subordinativas estabelecem essa consequência, essa ideia de consequência entre os fatos. Tranquilo? Quais são as conjunções? Que, acompanhado de tão que, tanto que, tamanho que, tal que. Beleza? É isso. Prosseguindo agora. A oitava, as temporais. Quais são as temporais? Qual é a ideia que ela estabelece? A própria palavra já nos permite entender qual é a ideia de tempo. Então, as orações temporais estabelecem entre as orações, as conjunções, no caso temporais, estabelecem entre as orações a ideia de tempo. Vamos ver aqui. Mal o filme começara, ela sentiu-se mal. Moro em Barra do Corda desde que nasci. Quando eu era pequeno, gostava de brincar de carrinho no quintal. E era tão bom, né? Quando eu era adolescente, quando eu era menino ainda, brincava do cair no poço na porta de casa. Vamos colocar assim. Então observe que o quando, o desde que, o logo que, o mal, nesse sentido aqui, mal, entrei na sala, ela saiu, né? Mal cheguei em casa, choveu, e assim por diante. O mal nesse sentido aí, tá? Sempre que, assim que, desde que não está aqui, mas é muito importante também, tá? Essas conjunções aqui, pessoal, estabelecem justamente essa ideia de
tempo. Beleza? Então é isso. Quando você quer expressar uma ideia de tempo, você vai iniciar aqui justamente com alguma dessas conjunções. Tá? Tranquilo? Vamos lá prosseguir então. E agora vamos falar sobre as finais, né? O que as finais proporcionam aqui? A ideia de finalidade, beleza? Então, olha, estudamos bastante a fim de que passássemos no vestibular. Ou seja, qual foi a finalidade de estudar bastante? Justamente para que nós passássemos no vestibular. Então, foi justamente essa finalidade, esse meu objetivo, esse nosso objetivo aqui em estudar bastante, tá? Então, as conjunções, olha só, finais estabelecem a ideia de finalidade entre as orações, beleza? Objetivo. Por exemplo, fiz toda a lição a fim de que eu conseguisse uma notinha a mais, adicional. Então, o que acontece? A finalidade foi essa, conseguir essa nota adicional, essa nota a mais, um pontinho a mais. Então, sempre, às vezes, quando nós temos uma finalidade, então quem vai estabelecer essa ideia justamente, vai introduzir essa ideia, são as conjunções finais, tá bom? É isso. Agora vamos falar sobre as conjunções proporcionais. Então, como a palavra já nos permite entender, as conjunções proporcionais estabelecem uma ideia de proporcionalidade, simultaneidade. Como assim, professor? Vamos entender aqui com base no exemplo. Quanto mais economizava, mais sentia prazer. Quanto mais chovia, mais o rio enchia. Então, a proporção que chovia, o rio enchia. Tá? Quanto mais trabalho, mais tenho dinheiro. A proporção, à medida que acontece isso, a consequência aqui também. Entendeu? A proporção é essa. Então, a proporção que ela falava, eu me irritava. E assim por diante. Agora, quais são as conjunções que estabelecem essa ideia de proporcionalidade? São a proporção que, olha, essa aqui é a mais conhecida de todas, a proporção que, tá? A medida que, quanto mais, quanto menos, então quanto menos isso acontece, quanto mais isso acontece, e assim por diante. Perceberam como é fácil? Tranquilo, né? Então vamos continuar. Finais é a ideia de finalidade. São conjunções que estabelecem essa ideia de finalidade. Proporcionais são as conjunções que estabelecem esse fator de proporção. Agora vamos ver aqui uma questão muito interessante, que é a polissemia das conjunções. Eu acredito que vocês perceberam que algumas conjunções ao longo aí da explicação, elas se repetiram, mas com outro valor semântico. Perceberam isso? É justamente polissemia, são os vários sentidos, vários valores semânticos diferentes, vai dependendo aí do contexto. Então, as conjunções, elas possuem outros sentidos, elas possuem outros valores semânticos, tá? Diferente de um contexto para o outro. Isso nós chamamos de polissemia, no caso especificamente aqui das conjunções. Vamos entendê-la aqui melhor. Olha só, a polissemia das conjunções, no caso do izinho aqui, né, que ele é representado pela letra E. É interessante falar sobre isso. I, a conjunção é I, porque o fonema é I, tá? Só que quando eu escrevo, eu represento esse fonema I pela letra E. Tá bom, pessoal? Beleza? Quando o verbo que é o E, a conjunção é o I. Eu não falo João, eu falo João e Maria foram passear. Se eu falo João é Maria, eu já estou comprometendo aí a questão do João em relação a falar que ele é Maria. Entenderam aí? Então, ó, é o verbo, I é a conjunção. Agora, quando eu escrevo a conjunção com a letra E, e o verbo aqui eu escrevo também, olha só, a letra E, só que com o acento. Então, tá aí. Vamos lá, agora para cá, a conjunção. Estudou muito e foi reprovado. Ou seja, esse Ezinho aqui, né, ele está estabelecendo a ideia não de adição, mas sim de oposição. Então o sentido aqui é 1.
Estudou muito e passou. Nesse caso aqui, o I, né, está dando uma ideia de conclusão e também de consequência. Era um homem e muito homem. Olha só, aqui já não é mais ideia de soma, não é mais ideia de oposição, de conclusão, mas sim uma explicação aonde está enfatizando essa questão aí. Era homem e muito homem. Entendeu? Então, explicação enfática. Já aqui nós temos a ideia principal dele, que é a adição, né? Comumente utilizado como adição. Saiu do escritório e foi para casa. Então a ideia se somou a outra ideia, é a continuação, a sequência dos fatos aí que se somam. Então a ideia de adição, tá? Desculpa. Então olha só uma conjunção já deu a ideia de oposição, de conclusão, de explicação e de adição. Isso aqui nós chamamos de polissemia das conjunções, tá bom? É quando uma conjunção ela estabelece outros valores semânticos ou outros sentidos, né, que não é aquele próprio dele inicialmente. Beleza? Isso acontece também com o se, tá? Se não foi uma ofensa a todos, ainda assim insultou aos jovens. Aqui o se estabelece uma ideia de concessão, tá? Aqui já é a ideia de condição. Se não chover, irei à sua casa. Então a condição para ir na sua casa é justamente essa aqui. Então aqui é a polissemia das conjunções. São os vários sentidos, são os vários valores semânticos que a mesma conjunção assume, dependendo aí de um contexto diferente. E também percebemos isso aqui quando nós falamos do como. O como ele pode estabelecer um valor semântico de comparação, que é o inicial dele, que digamos, que ele, de certa forma, proporciona inicialmente, mas também indicamos causa e também indicamos aqui uma conformidade. Vamos ver aqui os exemplos. Dormia como anjo, então a comparação, como estabelece a ideia de comparação. Como era pobre, não pôde estudar. Isso é causa de não poder estudar. Lembrando que a causa está sempre ligada a uma consequência. Qual é a consequência aqui? É não poder estudar, tá? E aqui a ideia de conformidade, ensinava os colegas como o mestre orientou. Ou seja, o segundo, de acordo, conforme a orientação do médico. Beleza? Do mestre. E assim por diante. Então é isso que nós chamamos de polissemia das conjunções. São os vários valores semânticos que a conjunção assume em contextos diferentes. E aqui, para finalizar, vale saber, nós estamos falando disso aqui, que subordinativa, a palavra vem de subordinar, e quer dizer estabelecer uma relação entre dois seres, em que uma passa a ser superior e o outro inferior, um passa a ser o dominante e o outro dominado, um passa a submeter, em relação a isso, se sujeitar ao outro. Então, subordinação é isso, tem a oração principal e tem a oração subordinada. Essa oração subordinada, a principal, é que ela é introduzida por uma conjunção subordinativa. Já a palavra coordenativa vem da palavra coordenar, que significa justapor, o que significa colocar lado a lado. Por isso as coordenadas, nesse sentido também. Tá certo? São orações independentes sintaticamente uma da outra, mas coordenadas entre si. Aí, quem introduz, quem liga uma oração com a outra são as conjunções coordenativas. Tá bom? Então, na subordinação, quem é que liga as orações entre si são as conjunções subordinativas. Na coordenação, quem é que liga as orações entre si é justamente as conjunções coordenativas. Beleza? Pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom final de semana também. Fiquem com Ele, o nosso Todo-Poderoso, e até mais. Eu quero ver você novamente aqui assistindo a nossa aula, porque nós fazemos essa aula aqui para você. Beleza? Cheiro a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, se Deus permitir. E vai permitir.